Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, TVC BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui Vinícius Gonçalves Fagundes. Vinícius, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Obrigado, meu nome é Vinícius Gonçalves Fagundes, eu sou educador físico, tenho 31 anos, nasci na cidade, uma cidade bem pequena do interior de Minas Gerais, chamada Guanhães, e me orgulho muito de ser capoeirista. Exatamente, o Vinícius, além de ser um grande amigo que eu tenho, tem uma trajetória muito bonita. O Vinícius se formou em Educação Física na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, fez especialização em Psicologia da Educação na PUC Minas e agora acaba de concluir o mestrado em Ciência do Esporte na Alemanha, na Universidade de Constança. E já trabalhou em vários projetos sociais e nós vamos começar aqui. Vinícius, para começo de conversa, assim, se olhar na sua história da infância e da adolescência, assim, o que você gostaria, que acha que contribui para você ser quem você é? Bem, sinceramente, o que eu acho que é mais importante na minha formação é minha família. São os modelos que eu segui, pai, mãe, avô, avó, como que eu sou, meu caráter, minha índole, toda vem da minha família. De ter vivido no interior de Minas Gerais, eu acho que eu tive um contato maior com a natureza, isso foi ótimo, até os 8 anos, 9 anos de idade. Depois eu vim para Belo Horizonte para estudar, estudei no Colégio Santa Doroteia, uma educação católica, e também acho que contribuiu muito para a minha formação. Vinícius, e por que você optou por fazer Educação Física na UFMG? Por que não Direito, como a sua grande mamãe, Delze dos Santos Laureano? Bem, eu sempre gostei de esporte e me interessava pelo treinamento esportivo. Dentro do curso de Educação Física, eu tive mais contato com pedagogia e comecei a me interessar mais pelo ensino, pela didática, pelas aulas de esporte, do que pelo treinamento esportivo. E aí, logo após você concluir o bacharelado, aí você já começou a especialização em Psicologia da Educação, já sentia essa necessidade? Primeiro, eu já trabalhava muito com capoeira, e em escolas infantis, escola jardim de infância ou escolas, e depois da conclusão do meu curso, na verdade, eu fui para a Inglaterra para conhecer uma nova cultura e uma nova abordagem pedagógica, a antroposofia, que trabalha mais com sentimento. Até então, na educação física, a influência era mais piagetiana, mais construtivista. Aí eu queria conhecer outra abordagem pedagógica, que foi a antroposofia, que é de um alemão chamado Rudolf Steiner. Antes de você falar da beleza e da grandeza dessa experiência na Inglaterra, onde foi que você conheceu, se apaixonou e começou a ser um capoeirista? Eu comecei a capoeira na Academia Wanda Bambirra, num espaço só de um ano. E depois fui para uma academia aqui na Rua Carangola, no Santo Antônio, chamada Capoeira Gerais, em Belo Horizonte. Quando eu ingressei na Educação Física, eu conheci um professor de capoeira chamado, o apelido dele é Morcego, que até hoje é muito meu amigo. E ele treinava capoeira no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, na verdade na Barragem Santa Lúcia, que faz parte, é um bairro só, são juntos, Barragem Santa Lúcia, Morro do Papagaio, e lá eu tive muito contato com a comunidade. Você passou a frequentar lá semanalmente e se envolveu muito na caminhada do povo do morro, Todo no quilombo dia. do morro. Conforme gosta de dizer o Padre Mauro, né? O quilombo do morro. Inclusive conheci o Padre Mauro lá na comunidade e comecei a frequentar todos os dias a Academia Raízes, Cordão de Ouro, na época, na direção do mestre Zé Paulo, e
foram meus amigos, começaram a... Eu sou o que eles chamam do asfalto, eu sou uma pessoa de fora da comunidade, mas fui muito bem recebido. E tenho amigos, tanto que no do asfalto Santa Doroteia, e no morro. tanto do Santa Doroteia, da Universidade, da Educação Física, quanto do morro. E eu convivia bem ali, nos 3 ambientes, né? E junto com isso aí, nós tivemos a alegria de ter a sua participação, seu protagonismo no projeto Conviver, na Igreja do Carmo também, acompanhando crianças e adolescentes do Morro do Papagaio, né? Sim, a Igreja do Carmo tem um projeto muito bonito, chama Projeto Conviver, ou até então, quando eu estava lá, chamava Projeto Conviver, que as crianças saíam da escola, saíam de manhã da escola, né, meio-dia da escola, iam para o projeto, eles almoçavam lá e começavam as atividades. E por ter contato já com essas crianças e adolescentes do Morro do Papagaio, eu já tinha contato com eles lá, eles me respeitavam muito, porque eu entendia eles, eu entendia o sentimento deles. Lá a violência ela está presente no dia a dia dessas crianças e adolescentes. Eles são muitas vezes vítimas que se tornam agressores, ou são as vítimas, né? Eles estão lá diariamente convivendo com a violência. Inclusive, quando você voltou, agora você teve a notícia que um ex-estudante seu tinha sido assassinado, não foi? Sim, é tão normal a violência que os outros alunos meus que estavam presentes no enterro parecia uma coisa normal. Lógico que eles estavam tristes, mas é possível de ver que é mais corriqueira. Um assassinato, um atropelamento, uma mãe que apanha, uma mulher que apanha do seu marido. Isso acontece com maior frequência. Ô Vinícius, hoje é um desafio grande, né? Muita gente está investindo energias e dizendo, olha, para resolver e superar a grande espiral de violência no país, nós temos que investir forte na educação, né, na cultura, no esporte, na capoeira, né? Pelo que você aprendeu, tanto na academia, né, nos livros, e também por essa experiência sua nos grupos de capoeira, no Morro do Papagaio, no projeto Conviver, e depois você vai falar também da Alemanha e da Inglaterra, porque tem várias formas de fazer esse tipo de trabalho, né? Quais são as principais dicas, fruto da sua experiência e do que você já aprendeu, que você acha que é importante assim, na forma e no jeito de lidar com as crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social? Eu acredito uma pedagogia, né, que cria autonomia no estudante, uma autonomia de pensamento, um cidadão político com noção de como a política é importante na vida, que combata essa disparidade social. Aos alunos das escolas públicas, eles são preparados para serem, para servirem não comandar, para obedecer. Eu acho que essa é a educação que esses alunos deveriam receber. Uma educação que cria autonomia, ao invés de ser aquela educação opressora. Exatamente, porque isso é para empoderar a pessoa, senão jamais nós vamos superar essa espiral de violência que está aí, né? Exatamente. Minha esposa, ela veio ao Brasil, ela é alemã, e ela não conseguia entender na minha casa tem uma empregada, ela não conseguia entender isso, e por que a empregada não comia com a gente, não sentava com a gente à mesa. É uma diferença que na Alemanha não tem, que eu tomo como modelo, que seria próximo do ideal, ou que eu penso que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Apesar de aqui no Brasil terem os mesmos direitos, eles não se sentem como. Exato. Vinícius, você já começou a falar, mas vamos aprofundar um pouco mais. Após fazer educação física na UFMG, após a especialização em psicologia
da educação, né, na PUC de Minas, após essa participação nas rodas de capoeira, Morto Papagaio, Projeto Conviver, misturando aí cultura com arte, com educação, você foi parar um ano lá em Londres, na Inglaterra, não foi? Eu fui... Conta para nós um pouquinho dessa experiência. Por que você foi, o que você aprendeu lá, o que você fez? Eu tinha um grande amigo meu que ele foi para a Suíça numa comunidade antroposófica. É uma escola residencial para crianças especiais. E crianças e adolescentes. E aí ele conseguiu outra vaga na Inglaterra, no sul da Inglaterra, e me chamou, perguntou se eu gostaria, porque eu sou capoeirista, eu aprendi com um homem que chama Rodrigo Libânio, que eu sou brincante também. Eu gosto de brincar como forma de educar. E ele tem uns ingredientes para cuidar de crianças, ainda mais de crianças portadoras de uma necessidade especial, né? Sim, com muita alegria, e esse é o que eu aconselho para o professor. Mas enfim, esse amigo meu me chamou para ir para a Inglaterra, para essa residência, para essa escola residencial. Eu decidi ir, e lá eu vi essa antroposofia. E lá, enquanto você viu isso, você ficou um ano cuidando de crianças especiais, foi isso? Eu morava na escola. A casa, ela era como uma família, ela simulava uma família. Tinha um pai e a mãe da casa, os outros trabalhadores, as pessoas que trabalhavam junto, e as crianças, todos sentavam numa mesa, tinham os horários para comer, fazer as refeições, café da manhã. E você tinha a responsabilidade de ajudar a cuidar das crianças. Exatamente, o cuidador, mas eu cuidava da criança. De manhã, ajudava a se lavar, se aprontar, ia para tomar o café da manhã, eu levava eles à escola, que era na própria comunidade, aí eu ajudava na escola. Aí eu ficava já na sala de aula, com trabalho 1 a 1, ou então 2 crianças e eu ajudando, aí eu ajudava a ler, contar nas aulas. Depois voltava, almoçava, era um dia, no dia a dia. Não tinha eu ajudava, mas eu estava vivendo. E era minha vida. Eu acordava, eu tinha que cuidar de mim e também da outra. Tem pessoas que pensam assim, falam, nossa, mas como é que fulano de tal suporta esse peso que é cuidar de uma criança, de um adolescente que está em uma situação de especialidade? É peso ou não? Eu aprendi muito. Quando eu converso com outro amigo meu, qualquer um que seja, ele já tem uma carga social tão grande que tem uma máscara. Ele, de vez em quando, a pessoa que eu conheço bem, esconde o sentimento. E a criança especial, não. Se ela quer gritar, ela grita. Ela é mais transparente. Mais transparente, sem molde, sem máscara mesmo. Ela grita, quando ela te abraça, ela abraça com um sentimento de alegria. Quando ela grita, é porque ela quis gritar. Então isso me ensinou quando eu sinto alguma coisa, tentar expressar aquilo tem uma carga social também no que eu falo, nas minhas reações, então eu tento medir. Mas essas crianças me ensinaram que eu posso ser mais real com o meu sentimento. Ok. Vinícius, a prosa está boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Vinícius Gonçalves Fagundes. Vinícius é mineiro, né, formado em Educação Física na UFMG, aqui em Belo Horizonte. Tem especialização em Psicologia da Educação na PUC Minas e terminou recentemente um mestrado em Ciências do Esporte na Alemanha, na Universidade de Constança. E é capoeirista. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa prosa aqui com o Vinícius. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos.
e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, na TV CBH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje nós estamos aqui entrevistando Vinícius Gonçalves Fagundes. Vinícius é mineiro, formado em Educação Física pelo UFMG, tem especialização em Psicologia da Educação na PUC Minas e recentemente terminou o mestrado em Ciência do Esporte na Alemanha, na Universidade de Constança. Vinícius, antes da gente voltar para a Europa, você participou também de um projeto de inclusão social aqui na Escola Recreio, em Belo Horizonte, né? Além de ter participado também do Conviver. Qual a importância do trabalho de inclusão social e que jeito que você experimentou que ele deve ser feito? Esse trabalho aconteceu até de forma espontânea mesmo. Eu trabalhava com as crianças da Recreio, que é no São Bento, então é de uma classe A, né? Recreio é uma escola. É uma escola infantil e com o nível, o capital dos pais, capital econômico é elevado e eu trabalhava no Conviver na mesma época. Então eu fazia a roda de capoeira, que é um momento que sempre na história do Brasil, a roda de capoeira, ela englobava começando com as diferentes tribos africanas que veio ao Brasil, mais tarde os mestiços e os africanos, depois os brasileiros, mestiços e africanos, e hoje em dia, classe A, B, C, D. Aí eu tive essa ideia de trazer os meninos do Conviver com os da Recreio, juntos nas rodas. Juntar as crianças do morro com as do asfalto. Com os pais, que isso era importante também para mim. Eu fiz, por exemplo, uma apresentação no shopping São Bento, um shopping que tem em São Bento, não me lembro bem o nome, que eram os meninos do Conviver, os alunos do Conviver, meninas e meninos, apresentando para os pais da Recreio. Ou, ao contrário, os meninos da Recreio apresentando para os pais do Conviver. Essa interação é que destrói a barreira, essa barreira invisível que existe. Destrói preconceitos, abusos, exatamente. Exatamente. Isso ajudou um pouco a vencer essa barreira, que é o que eu acredito também que a longo prazo é uma solução ou é uma ajuda para diminuir a desigualdade social ou preconceito no Brasil. Ok, Vinícius, lá na Inglaterra, enquanto você é um ano inteiro lá nessa escola de casa, né, de acolhida, de acompanhamento de crianças portadoras de necessidades e direitos especiais, você conheceu e se aprofundou também no que se chama de antroposofia, é isso, né? Sim, a antroposofia é uma
abordagem pedagógica, como eu falei, ela é baseada nas ideias de um alemão chamado Rudolf Steiner, que é a pronúncia certa. E lá eu trabalhei com cultura brasileira, porque aqui no Brasil eu trabalhava capoeira mais como identificação cultural. E lá eu já trabalhei com ritmo e movimento, porque eu tinha que adaptar. Eu trabalhava com capoeira, mas aqui no Brasil, o que é importante de trabalhar com a capoeira? Pensei, vou trabalhar com identificação cultural. Na Alemanha, eu falei, o que eu posso contribuir com a capoeira, com a educação física aqui? Já sei. Vou trabalhar mais com ritmo e movimento, com o que o brasileiro tem, que é um movimento mais gingado, com a dança, com samba. Isso, ver um inglês que tem uma necessidade especial, sambando, é muito rico. Muito legal, né? É muito rico e foi muito bonito. E apesar de não entender totalmente, o corpo fala, é uma comunicação do corpo e eles se expressavam como eles sabiam se expressar. E isso é saudável também. Isso que foi a melhor experiência, misturar, fazer uma salada, né? Brasil, capoeira. Postura eclética. Sim. Ô Vinícius, e por quê? Da Inglaterra você foi parar na Alemanha. O que te levou para a Alemanha? Por quê? E depois você já até fez o mestrado lá. Sim, eu comecei a conviver muito com os alemães que iam fazer um trabalho social, como eu fiz também, e adorei. Como voluntário? Como voluntário, é um trabalho voluntário, e adorei a mentalidade alemã, os costumes, adorei conhecer e resolvi me aplicar para conhecer a língua alemã. Fui para a Alemanha, morei em Stuttgart, 10 meses na casa, em uma família alemã, aprendi a língua, fui fazer uma universidade, fui fazer um mestrado, porque a Alemanha ela é bem conceituada nas pesquisas. É um país que pesquisa muito. Tem as universidades fazem muitas pesquisas. No Brasil, a universidade ensina, né? Leciona para professores, ou prepara professores ou engenheiros, mas pesquisa mesmo. A Alemanha, eu vi mais. Na Alemanha, essa preocupação é maior. Vinícius, e foi fácil, difícil? Teve que pagar caro? Ganhou bolsa? Que dicas você dá para quem precisa fazer um mestrado e ver a importância? Olha, o mestrado lá é mais barato do que um mestrado aqui no Brasil. Para quem não consegue fazer na universidade pública, né? Para quem não consegue fazer numa universidade pública, a universidade pública ela é de graça, né? Ou tem que pagar uma taxa, mas é muito pequena. O povo é que paga a conta, né? Sim, na Alemanha é muito barato, é subsidiado também, mas o número de vagas é maior. Então eu me apliquei, eu não tive problema nenhum. Eu me apliquei num mestrado que é em inglês, então foi mais fácil também. Porque a língua da ciência, querendo ou não, hoje em dia é o inglês. As pessoas escrevem mais em inglês e por falar inglês foi mais fácil. Em alemão aí já é um pouco mais complicado. Mas foi muito barato e lá os trabalhos dos estudantes é bem remunerado. E aí com capoeira e com a sua formação daqui, deu para sobreviver lá? Deu para sobreviver, foi suficiente para sobreviver. Agora que eu acabei meu curso, aí eu ganho direito já de permanecer um ano e meio na Alemanha, trabalhando um visto de residência. Ô Vinícius, vamos falar um pouco do assunto da sua dissertação, né? Você trabalhou, então, seu mestrado em Ciência do Esporte. Sim. Né? Parece que não tem no Brasil. É diferente ou tem semelhante à Educação Física? E qual o assunto mesmo que você trabalhou? E a pesquisa, qual foi o... Bem, o mestrado ele é dividido em três
pontos, três disciplinas: psicologia, medicina e gerenciamento. Na Alemanha, na verdade, o curso de esporte já é dividido: ou é ciência do esporte ou é educação física. Aí eu fui para ciência do esporte, que eu queria fazer uma pesquisa em sociologia. A educação física é só para quem vai para a escola. Como eu queria fazer pesquisa, aí eu fui para ciência do esporte. Minha pesquisa é também na capoeira, com sociologia e esporte. E você pesquisou concretamente aqui no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte? Não no Morro do Papagaio. Eu já fiz uma pesquisa que foi a seguinte: eu pesquisei qual a porcentagem de porcentagem de praticantes de capoeira na escola. 99,99% das crianças e adolescentes de 7 a 14 anos estão na escola. Eu dividi a capital mineira em 9 regionais, que é o que... não fui eu que dividi, que já existe essa divisão. Política aí. Isso, de 9 regiões, 9 regionais. E nelas eu mantive a proporção de escola pública e particular e também o número de alunos de escola pública e particular. Para cada 4 escolas públicas, existe uma particular. E isso é diferente em cada região de Belo Horizonte também. Mantendo essa proporção, eu fiz a minha pesquisa para saber o número exato de praticantes de capoeira na escola. É uma pesquisa primária. E para abrir campo para outras pesquisas, ela é descritiva para saber o status da capoeira atualmente na capital mineira. Qual é o status que você descobriu nessa Hoje, 18% dos alunos das escolas de Belo Horizonte praticam capoeira. Eu fiquei super feliz. Ou privadas? Ou... As duas. Nas duas. Um número significativo. 18%? 18%. Um número, fico surpreso com esse número. Eu também, achei muito grande. No país do futebol, lógico que a gente joga futebol em todos, na rua a gente joga futebol, mas a capoeira me surpreendeu, esse número me surpreendeu. E o que foi engraçado, eu cruzei os dados da pesquisa, que eu fiz um questionário e... eu contratei um pesquisador, porque eu estava na Alemanha fazendo a revisão de campo aqui, né? Fazer a revisão de literatura, a pesquisa de campo foi feita aqui. Não descobri nada escrito sobre o assunto, muito pouco escrito sobre capoeira e educação. É mais sobre a história da capoeira, além de ser pouco também. E um dado significativo que eu achei, que eu chego, é que tem mais praticante de capoeira na escola pública do que na escola particular. Então, quer dizer, a capoeira vem de uma classe, né, ela tem uma origem escrava e até hoje ela é praticada mais na escola pública, que manteve essa tradição de ser Vinícius, nosso tempo está quase terminando, mas assim, para quem te conhece de perto e pelo que você está expondo aqui, assim, eu sinto, você é literalmente um apaixonado pela capoeira, capoeirista, e também apaixonado pela educação. Você tem essa grandeza de juntar esses dois elos, né? A beleza da capoeira e a importância e a beleza da educação. Eu observo, tem gente no Brasil, infelizmente ainda, que tem preconceitos contra a capoeira e contra as religiões de matriz afrodescendentes, né? Para quem tem preconceito contra a capoeira, o que você diria? Para quem tem preconceito, é difícil convencer uma pessoa que tem preconceito, mas eu diria que para conhecer, tem que conhecer melhor e ver um trabalho de capoeira, onde que a capoeira é jogada. Ela exerce uma função educacional no Brasil muito grande. Então, para acabar com o preconceito, vai assistir a capoeira, vai para a roda de capoeira. Venha e veja, participe. Vinícius, nosso tempo está esgotado. Quem quiser entrar em contato com você? Meu e-mail é o jeito mais fácil, vinicius-capoeira@gmail.com. O baixo é sem i, vinicius-capoeira@gmail.com.
Vinícius, obrigadão de coração por essa entrevista aqui. Muito então, obrigado. Nós entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética Vinícius Gonçalves Fagundes, né, mineiro, formado em Educação Física pelo FMG, especializado em Psicologia da Educação pela PUC Minas e agora com mestrado na Alemanha, na Universidade de Constança. Um capoeirista que é apaixonado por juntar essas duas coisas, capoeira e educação que emancipa as pessoas, né? Obrigadão a todos que nos honraram com a sua atenção. Obrigado a todos os funcionários da TV Comunitária e até o próximo programa, com a graça de Deus.